Uma boa tarde a todos. Eu sou Daniel Bassoli, diretor executivo da FENIV, Federação Nacional da Inspeção Veicular, e hoje a gente está aqui para instruir, para poder dar uma interpretação, para poder comentar sobre uma consolidação importante aí para o segmento, importante para a segurança veicular, que é a consolidação da resolução CONTRAN 859, com a publicação da recente resolução 1007. Ela foi publicada na semana passada, se não me engano, né? Foi publicado muito recentemente, e essa publicação ela gerou muitas dúvidas. Então, só para ambientar vocês todos aqui, para quem não está familiarizado com o assunto, a 859 ela é uma resolução que ela revogou uma resolução que é a 563 de 2015, que ela determinou a necessidade de instalação de um dispositivo de segurança em todos os veículos, né, caminhões, com carroceria basculante. Para quem não sabe o que é carroceria basculante, são aqueles veículos, né, aqueles caminhões que tem aquela caçamba, que ela bascula, ela gira para poder depositar aí a carga no chão. E aí o que acontece, né, pessoal? Essa resolução desde 2015, ela foi suspensa aí por 3 vezes, foi para a Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Na Câmara Temática ela teve uma revisão, houve também nesse meio tempo uma revisão da norma NBR 16141, e enfim foi publicada em julho de 2021 a resolução 859. Apesar dela ter entrado em vigor em 2021, os efeitos dela só começaram em 2023, com obrigatoriedade de instalação desse dispositivo em todo veículo com placa final ímpar, e em 2024, veículos com placa final par. Cerca aí a gente pode falar aí cerca de 80 mil, talvez um pouco mais, a gente não tem estatística correta, uma grande quantidade, né, de veículos. Nós temos dificuldade aí de ter o acesso aos dados aí dos Detrans, mas grande parte dos veículos dessa frota com carroceria basculante foram inspecionadas no ano passado. Esse ano tivemos aí um número um pouco menor, talvez aí por causa de burburinhos, né, de boatos, que essa resolução seria suspensa pela 4ª vez. Então, aconteceram aí algumas manobras, aconteceram algumas ações aí para que isso acontecesse. Tem problema de capilaridade, né, o setor de inspeções veiculares, não há também um esforço, uma competência dos Detrans para que a gente consiga resolver o problema. A gente teve também uma questão que a FENIV ela propôs, e aí é importante falar, né, dessa consolidação, antes de tudo, a gente falar que a FENIV propôs algumas ações aí para resolver o problema daquelas pessoas que não conseguiam regularizar. Então, é importante a gente registrar isso. As sugestões que a gente deu em 2003, elas não foram ainda aceitas, mas a gente tem uma oportunidade de debate sobre o assunto em um grupo de trabalho que a Senatran instituiu, e a gente vai ter uma segunda reunião agora em junho, e a gente espera que a gente consiga desburocratizar, reduzir o custo fixo das ITLs, que é um custo muito alto e acaba inviabilizando a instalação em alguns locais, que a gente consiga aí simplificar as operações, simplificar a burocracia, mas não dando insegurança para a operação, pelo contrário, é deixar mais simples, mais automatizado, dando mais segurança para a operação e garantindo realmente a segurança veicular sem operações, aí, processos que não agregam valor para o cliente nem para ninguém. Então, é uma pequena introdução que eu faço aqui para a gente prestar contas sobre o que foi feito até agora. Enfim, a resolução 1007 ela foi publicada e a gente gostaria agora, nesse momento, apresentar a interpretação que a gente faz dessa consolidação com a resolução do CONTRAN 859, que ela permanece, né, valendo. Enfim, quais foram as alterações feitas pela resolução 1007? A primeira delas foi no artigo 8º, vamos lá para o artigo 8º para vocês verem, né? O parágrafo 1º do artigo 8º, ele colocou a exigência do CSV para o licenciamento dos veículos para 2027.
Então, igual eu falei para vocês, 2023 seriam os veículos com placa final ímpar e 2024 placa final par. Só que agora essa exigência ela vai acontecer somente em 2027. E na prática, o que é que acontece? A única coisa que acontece é que não vai precisar mais do CSV para licenciar o veículo. Então, uma trava que a Senatran tinha colocado no Renavan, que impacta aí no licenciamento desses veículos, ela não tem mais, não existe mais. Né? Então, o Detran ele vai conseguir licenciar o veículo mesmo que ele não tenha instalado o dispositivo. A grande questão aqui, e que é o assunto principal, né, dessa live, é que a resolução ela continua vigente. E ela continuando vigente, como a gente pode ver aqui no artigo 7º, por exemplo, os veículos novos do tipo caminhão com carroceria basculante ou caminhão-trator, eles somente serão licenciados após comprovação do atendimento dos dispostos no artigo 3º e 4º. O artigo 7º, né, ele vai falar aqui no parágrafo 2º que a observação, né, do sistema de basculamento no caminhão-trator, ela só vai acontecer a partir de 2027. Isso para caminhões novos. Nada mais muda para caminhão novo. Então, o caminhão novo ele tem que cumprir o artigo 3º e o artigo 4º da resolução. Quando a gente vai lá para o artigo 3º e o artigo 4º, são artigos que tratam especificamente da instalação do dispositivo de segurança. Então, o 3º fala que todos os caminhões com carroceria basculante e o caminhão-trator, ele tem que ter o dispositivo de segurança, né, o primário e o secundário, sendo o terciário aí um opcional, né, é facultativo. E o artigo 4º, ele fala que os caminhões com carroceria basculante e os tratores, destinados à movimentação, né, de cargas aí com carroceria basculante, eles têm que possuir o aviso de segurança da operação dos dispositivos, de forma legível e fixado em local visível. Então, o 3º e 4º, eles tratam da instalação do dispositivo primário, secundário e do aviso. Esses artigos, eles continuam valendo. A conclusão que a gente chega, né, a conclusão importante, é que a única coisa que mudou de fato foi que não exige-se mais o CSV, né, para poder fazer o licenciamento, ou seja, não existe mais a trava no licenciamento para esses veículos. O restante da resolução permanece como está. Então, eu acho que não há mais nada aqui, né, sobre essa consolidação, além disso que a gente disse. A resolução continua, não existe mais a trava para o licenciamento, mas o sistema de basculamento, né, o sistema de segurança, ele continua tendo que ser instalado aí em todos os veículos. Né? Então, na prática, o que vai acontecer nas inspeções e nas fiscalizações? Quando for parado um veículo, por exemplo, basculante, eu vou pedir aí, pessoal, para vocês desligarem o som aí, quem tiver com o som desligado, por gentileza. Quando for parado um caminhão numa fiscalização, esse caminhão, ele, como qualquer outro dispositivo de segurança, ele tem que estar com o dispositivo de segurança instalado. A mesma coisa quando acontecer a inspeção veicular, quando vocês verificam lá um protetor lateral, quando vocês verificam uma faixa refletiva, que são itens que estão aí dispostos, né, nas resoluções do CONTRAN, da mesma forma vocês têm que cobrar o dispositivo de segurança. Tá? Enfim, a gente não vai entrar no mérito do porquê da 1007, a gente não vai entrar no mérito de como isso aconteceu. O que a gente pode aqui falar é sobre a interpretação dessa consolidação. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tem alguma pergunta? A Adriana queria fazer algum comentário? Bassoli, eu acho pertinente deixar claro para todo mundo aí que essa interpretação não é uma interpretação leviana da parte da FENIV, né? Nós mobilizamos aqui, inclusive, o nosso jurídico para nos auxiliar numa interpretação correta dessa normativa, e isso é fruto desse trabalho.
garantir, continuar garantindo a operação dos organismos de inspeção com relação às inspeções de veículo basculante, levando principalmente para a sociedade, para o cliente, a informação correta de que os veículos continuam necessitando passar pela inspeção, que os dispositivos continuam com a obrigatoriedade de serem instalados, que no momento da inspeção não somente o dispositivo será verificado, mas também as condições de segurança do veículo, né? Então, assim, é ser redundante aqui no que a gente já faz diariamente, né, dentro do nosso negócio diariamente, e para deixar claro para vocês que o serviço continua, a obrigatoriedade continua. Deixou de existir até 2027 somente a trava do licenciamento, aquilo que bloqueava que o licenciamento fosse emitido independentemente da apresentação de um CSV. Ainda assim, a gente não sabe se os DETRANs já retiraram a trava. Então, isso é importante observar, que os DETRANs eles tiveram um prazo para implementar a trava e que não necessariamente essa trava já caiu do sistema. Em alguns estados, a trava ainda existe. E é importante que vocês vão ser procurados pelo cliente, vocês vão passar a informação correta e vocês vão continuar garantindo a operação desse serviço dentro das empresas de vocês. Isso aí, Adriana. Para a gente registrar isso que a gente está falando, né, além do registro próprio, né, nesse vídeo, que eu reforço que ele vai ser publicado lá na página da FENIV no YouTube, a gente emitiu também uma nota técnica. Essa nota técnica foi enviada para as associações, para que vocês aí tenham acesso à consolidação, né, à lógica, ao estudo que a gente fez, e vocês podem enviar aí para a DETRAN, né, para o cliente, para quem que vocês quiserem, para quem se interessar pela informação. E, de novo, para quem chegou agora, a única coisa que foi mudada na resolução 1007, né, em relação ao 859, é que não há mais a trava para o licenciamento. Não precisa mais do CSV para que o veículo está com dispositivo de segurança. Mas nada disse, né, a resolução 1007, que não deva mais o caminhão instalar o dispositivo de segurança, né? É um dispositivo que continua tendo que ser instalado. Nós sabemos aqui das dificuldades que o caminhoneiro ele tem para poder instalar, nós sabemos da falta de capilaridade do setor, nós sabemos de problemas aí diversos relacionados às operações de organismo de inspeção. Estamos trabalhando aí junto à Senatran, junto a outras partes interessadas, para que a gente consiga resolver de vez o problema da falta de atendimento que há, sim, em alguns locais mais remotos. A gente espera que consiga resolver isso rápido, né? Apesar da gente ter enviado, né, novamente, eu reforço, apesar da gente ter enviado uma proposta no ano passado para a Senatran, essa proposta ela foi descartada, nós já recebemos a resposta oficial, porque ela vai ser, de novo, trazida para debate nesse grupo de trabalho que a Senatran criou para tentar resolver, né, para buscar uma solução definitiva para as ETLs. E aí, de novo, temos que buscar soluções para reduzir burocracia, reduzir custo, para poder viabilizar a instalação e operação da inspeção veicular em locais, né, nesse país continental que é o nosso, que tem muito problema aí de deslocamento, né, enfim, problemas de um país continental. E agora agravado por essa catástrofe que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul. Aqui. Enfim, não é tema dessa live, mas a gente se compadece, né, dos nossos irmãos aí gaúchos. Agora eu vou abrir aí para vocês colocarem aí dúvidas no chat. A live será gravada e disponibilizada, ok. O Will, ele falou que infelizmente para todos os clientes que tiveram gasto na instalação, deveria passar por vistoria, porque tem muitos caminhos ruins nas vias, deveria fazer vistoria periódica. Eu acredito que, não sei se é Will, se é Vilma,
Vilmar, acho que é Vilmar RT. Enfim, a vistoria, né, a inspeção, a gente chama aqui, o nome que a gente chama é da inspeção, né, a inspeção periódica, ela está prevista na norma ABNT 16141, e ela estava na minuta do CONTRAN, que foi para consulta pública, né, antes da publicação da 859. Mas a vistoria periódica, por algum motivo, né, o CONTRAN entendeu que não era necessário. E veículos ruins a gente tem muitos, né, não só o basculante, mas tem muitos veículos aí inseguros que estão circulando, e a FENIV sempre vai trabalhar para a gente conseguir ter uma inspeção de qualidade, uma inspeção que possa atender todo mundo a um custo justo, e que vai ajudar a resolver os problemas gravíssimos que a gente tem no nosso trânsito, né, de gastos altíssimos todo ano aí com acidentes e mortes que acontecem aí, que nunca cai, fica sempre ali entre 35, 40 mil mortos por ano aqui no nosso trânsito. A inspeção é uma ferramenta importante para reduzir a falha mecânica. O Rael falou que é diretor da agência que presta serviço para Nortecar e gostaria de saber o que você sugere divulgar nas redes. Vamos ver aqui em cima, nas redes para prospecção no marketing digital. Eu nem entendi muito bem a pergunta, né? Prospecção no marketing digital. Bassoli, ele quer saber o seguinte, qual que é a divulgação que nós podemos dar nisso, né? Porque eles estão numa área que foi a mais afetada, né? O pessoal da Nortecar, se não me falha a memória, ela da Vivi, pessoal do Pará, sim. Pessoal do Pará, não é, da Vivi? É isso mesmo, no dia que a resolução foi revogada, eu e a Vivi, a gente estava se falando, e a Vivi estava chorando, que isso foi uma sobrevida lá em cima para o pessoal, né? O basculante foi uma sobrevida. Olha, o entendimento que a gente faz é que continuem divulgando, porque a obrigatoriedade não caiu, né? E os efeitos da 1007, eles podem ser antecipados. Ele está paralisado ali a condição do licenciamento, mas os efeitos da 859, eles não foram suspensos. Então, o veículo tem que continuar tendo dispositivo, ele tem que continuar regularizando. Então, é isso que a gente... Por isso, a gente teve a preocupação de chamar todo mundo para divulgar, para garantir a manutenção do serviço de vocês. Então, façam um marketing digital bacana, chamando nesse sentido. A 859 não foi revogada, gente. A 859, ela foi consolidada em uma nova regulamentação, trazendo 2 pontos específicos, que não tirou dali a obrigatoriedade da inspeção. É isso, como federação, nós fizemos a divulgação dessa nota técnica aos associados. As associações, elas vão enviar essa informação para os DETRANS, né, para o órgão estadual de trânsito, e isso aí, é claro, vai ser divulgado para os órgãos que fiscalizam, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, né, enfim, tem esse vídeo agora que a gente pode passar aí através do canal da FENIV no YouTube, e, enfim, são questões complexas, né, a gente falou de problemas aí de atendimento, tem impacto também, é claro, naquele fornecedor de componente, estoque de dispositivos aí na pessoa que faz a implementação, que produz o implemento, né? A questão do caminhoneiro, da segurança, que ele tem que fazer o reparo no veículo para poder passar na inspeção. Então, são questões complexas e eu acho que não cabe a gente entrar nesse debate mais complexo hoje. A nossa ideia principal aqui era passar a interpretação dessa consolidação, que não é uma interpretação difícil de se entender. São 2 pontos principais aí que a Adriana falou. Não existe mais o bloqueio para o licenciamento. O veículo vai conseguir ser licenciado normalmente, mas ele tem que instalar o dispositivo de segurança. E a minha opinião pessoal, aí a Daniel Bassoli, esse adiamento não é um adiamento que vai resolver o problema. Já foi adiada, né, a resolução 593 por 3 vezes. Essa é a 4ª vez que o assunto é adiado, e não é isso que resolve. O que resolve são outras questões, é a proposta da FENIV que foi para a Senatran, que foi refutada, e que a gente vai colocar em pauta novamente no grupo de trabalho.
enfim, é o trabalho das outras entidades aí que trabalham com autopeças, com implementação, né? É um trabalho aí feito a várias mãos para poder ajudar o cidadão, para poder reduzir problemas de segurança. E antes da Adriana falar aqui, eu só queria lembrar para vocês que todos os dias, praticamente, todos os dias é até muito, né? Mas pelo menos uma vez por semana a gente vê alguma matéria de sinistro acontecendo com caminhão basculante, né? Não são muitos, alguém pode dizer, mas a gente tem um número enorme de acidentes que acontecem todos os dias no Brasil, com mais de 40 mil mortos aí todos os anos, 35, 40 mil mortos, feridos e problemas aí nesse caos que é o nosso trânsito. O serviço de inspeção é um serviço importantíssimo que acontece aí em diversos países para poder reduzir o risco de falha mecânica no veículo. Então, nós temos sim que levantar a bandeira do nosso serviço pela segurança viária. Adriana, diga aí. Bom, vamos começar pelo começo. Fael deve estar a 13 graus, porque pela calibre da blusa que ele pegou ali, eu imagino que o frio está cortando. Algumas coisas. Bom, Fael, se você é bom de marketing, como foi pontuado aqui, por favor, dê ampla publicidade a isso. Nós precisamos dos nossos melhores marqueteiros nesse negócio. Então, se você já foi eleito aqui no chat, por favor, tome seu posto e pegue essa atribuição aí para você. Afinal de contas, o norte está desprovido de serviço. E toda essa ação do basculante nos fez olhar para o norte de uma maneira diferente. Então, isso é o que eu quero pontuar aqui, né, com a ajuda do Bassoli. E eu até digo o seguinte, já que vocês chamaram aí esse assunto aí do norte, a gente chegou a olhar o número de CSVs emitidos e estimar a quantidade de veículos da frota, né, de veículos com basculante. Nós chegamos a pedir para o Detran do Pará essa estatística pela lei de acesso à informação e nós não tivemos qualquer resposta. Então, é uma dificuldade que a gente tem que conseguir aí informações. De qualquer forma, mesmo nos locais do norte, né, do Pará especificamente, onde tem ITL, certamente as ITLs não fizeram toda a frota de basculantes daqueles municípios. Então, é uma questão que a gente tem que colocar também aí na mesa. Como que você quer viabilidade de implantar uma ITL em algum local, se você tem casos em que o veículo ele circula irregular e ele consegue licenciar normalmente no Detran, né? Então, é um ponto que a gente tem que colocar aí, e está gravado aqui no vídeo. Então, isso aí é um questionamento público que a gente coloca, além do questionamento que a gente já fez algumas vezes para o Ministério Público, para a Detrans, e o que a gente sempre tem feito aí com o Senatran. Toda semana tem alguma denúncia de veículo irregular, de fraude que acontece aí no registro de licenciamento de veículos. Queria destacar aqui, pessoal, que o Luiz, ele colocou aqui uma observação, PMRV deve ser polícia, né, rodoviária, Polícia Militar Rodoviária. A questão é que não podemos fiscalizar e exigir que incluam um dispositivo antes do prazo que deram. Aqui está claro que a Polícia Militar Rodoviária, talvez aí de Santa Catarina, não entendeu a interpretação, essa interpretação da consolidação da resolução. Então, nós temos que enviar para eles essa documentação para que eles entendam que a resolução continua vigente e que a única coisa que mudou é que não precisa do CSV para licenciar o veículo. Os veículos estavam sendo bloqueados, mas não há nada na resolução que diga que não precise colocar o dispositivo. Olha só, eu acho que não é Santa Catarina, eu acho que é Goiás, se eu não li errado, tá? Não, é Santa Catarina, está escrito embaixo aqui, ó, PMRV Santa Catarina. Bom, mas olha só, o mais importante hoje existe uma interpretação, o que nós temos que fazer agora é dar ampla publicidade à interpretação. Quando a gente pega uma portaria, uma resolução que altera determinada portaria ou resolução e não a consolida, a gente lê de forma equivocada, né? Porque a gente tem que ler um ponto para voltar lá no outro ponto. O que nós fizemos aqui foi consolidar a resolução 859, que foi modificada pela 1007.
trazendo os pontos da 1007 para dentro da 859, para dar maior facilidade da interpretação. E é essa resolução consolidada é que nós temos que divulgar. Esse vai ser o facilitador da interpretação. Então, chamar atenção sobre isso, né, que é para ser divulgado. Depois eu quero até que o Fael fale lá das condições deles lá no norte, porque foi um dos provocadores disso, né? A condição do norte foi um dos provocadores disso. Mas falar também que nós estamos atuando em outras vertentes para que em 2027 isso não seja prorrogado de novo, ou que agora já tenha condição de ser cumprido qualquer coisa que está preconizado lá na 9.503 ou na 916, com relação ao serviço que é garantido da ITL, que determinada localidade não o faz, ou que politicamente isso é negligenciado. Então, é por isso que a gente precisa que isso dê divulgação a isso. Nós queremos que chegue aonde tem que chegar, que as políticas devem ser cumpridas quando regulamentadas. Tá bom? Então, eu agora queria que o Rafael falasse, porque acho que da nossa parte aqui, né, Bassoli? Não, tem só mais uma pergunta aqui no chat. O Pedro ele fala, em resumo, se tiver uma operação da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente o motorista sem o kit e joystick pode ser multado? Certamente, porque a interpretação é que a resolução continua da mesma forma. Os veículos têm que cumprir os artigos 3º e artigo 4º. Estão sujeitos aí à autuação se não tiverem com o dispositivo de segurança. De novo, a única coisa que mudou é que não precisa mais do CSV para licenciar o veículo, não há trava no licenciamento. Tem uma outra mudança pequena, né, para quem está chegando agora, que é, no caso de caminhão-trator, não se pode, não se deve colocar mais a informação, sistema de basculamento, até primeiro, né, até o final aí de 2026, né? Só vai voltar a acontecer essa inclusão no campo de observações do veículo caminhão-trator após janeiro de 2027. O Fael quer falar? Sim! Fael, abre seu áudio aí. Vivi, Fael, vocês ainda estão por aí? Vivem? Tem que liberar, Bassoli, eu acho que você travou aí. Eu não travei porque você está falando. Então, mas eu estou como có, né? Talvez isso não tenha me travado, tem que dar uma olhadinha aí se os áudios estão travados. Então, vamos lá, tenta aí. Boa tarde, tudo bom? Ótimo. Bom, pessoal, hoje, verificando todo esse cenário, né, tínhamos uma seara muito boa para colher, né, falando de uma forma empresarial, né, de clientes, de empresas, para poder trazer eles para a normativa, né. Isso é de extrema importância para o faturamento da empresa, né, e próximos projetos. Apesar desse comportamento já ser a 4ª prorrogação, então também temos uma grande abertura para tê-lo novamente. Então, o que ocorre? O que eu geralmente, o que eu estou trazendo hoje aqui para nós ficar, trazendo essa visão, é justamente fortalecer o brand da área de atuação de todos, né? Hoje, pouquíssimas empresas estão atuando com o nível de conscientização para esses empresários. Já que não temos essa obrigatoriedade para tirar o CSV, né, nós precisamos ali trazer o benefício dessa pessoa ter esse serviço, né? Porém, precisamos criar tribos, precisamos criar movimentos aonde vem do brand, da educação a esse público e depois a conversão. O grande ponto que temos grandes dificuldades hoje em converter clientes em empresas em clientes é justamente por não termos ali uma ação anterior, né?
trabalhar, é tipo uma campanha de eleitorado, né, como nós vamos ter agora. Né? Nós temos a pré-campanha, temos a campanha e depois os votos. Da mesma forma acontece para que nós possamos ter mais clientes, mais veículos para licenciar, que seria, primeiro, disseminar a marca da empresa, porque muitas empresas não sabem que vocês existem no território, né? Porque às vezes acabam, é o que acontece no nosso cenário, saindo do território do sul e indo para o norte do Pará, né, para fazer esse processo, certo? Por não saber que existem ali próximos. Depois disso, esses empresários não entendem a importância do benefício de ter esse serviço, de ter essa segurança aos seus veículos, porque o que nós tratamos? Com segurança do condutor, segurança nas vias e segurança do patrimônio, né? Então, quando nós não temos ninguém ressaltando e realimentando esse empresário para que ele possa entender esses benefícios, ele acaba não levando em consideração isso como extrema importância ou importância para que ele possa executar. A partir daí, quando nós temos um plano também que desenvolve essa educação, né, nós disseminamos o brand, depois vemos para a educação dessa audiência, aí sim nós entramos para a conversão. Então, hoje, seria prevendo que possivelmente, né, como não caiu, né, o processo apenas adiou, mas nós podemos prever essa preocupação também deles adiarem novamente em 2027. Então, se não tiver um plano de ação agora, que é o que nós estamos colocando em prática agora, né, por exemplo, a Viviane aqui, nós tínhamos na bio, por exemplo, do Instagram, né, que a gente vai iniciar agora uma landing page bem estruturada, contando o forte da empresa, vamos atrelar o brand da empresa, a marca dela, ela, porque pessoas compram de pessoas. Estamos verificando a possibilidade de utilizar as marcas das empresas que já foram prestadas serviços para usar como ancoragem, perfeito, para poder prospectar novos parceiros. E com isso, o que acontece? A gente vai trabalhar esse processo todo para conversão. Aí nós vamos começar a fazer gestão de tráfego e converter eles para cá. Então, precisa ter todo um cenário preparado para que possa converter. Então, se esse cenário ele é um trabalho de 9 meses, isso vai ser bom para poder converter ainda esse mês esses clientes. Né? Então, recentemente ainda, uma empresa com 34 caminhões estão no processo, né? Mas as outras que já estavam prestes a entrar, elas deram uma segurada. Porém, estão em negociação, mas o objetivo é justamente esse, entender, capacitar esses empresários que estão ao redor e justamente transformá-los como consultores, para que vocês possam entrar nas empresas como consultores para verificar o que precisa ser feito, como aliado, para que eles não possam ver com que uma vistoria, com um processo desse, venha a ser como um custo, mas sim como alguém que venha trazer benefícios. Então, mais ou menos esse seria o caminho hoje, por isso que eu perguntei o que sugere hoje trabalhar, né, na visão, né, isso é importante também para informações para mim, mas esse é um caminho que a gente não pode fazer uma ação hoje e esperar resultados em 30 dias e depois abandoná-la. É uma construção de marca, é uma construção de força para que nós possamos tirar pedido. A partir daí, quando a gente começa a fortalecer isso, os resultados eles vão melhorando significativamente. Até digo que aqui não é questão de tirar pedido, aqui é questão de viabilizar um serviço que é necessário para a segurança viária, né? O dispositivo de segurança, ele é importante para o caminhão não levantar caçamba e sair levando fio de alta tensão aí e deixando pessoas aí sem luz, igual aconteceu antes de ontem lá em Santa Catarina, né? Exato. Então é complicado. O André, ele falou que o dispositivo de segurança deverá ser instalado, mas a exigência do CSV não será somente em 2027. Será que não seria isso que a polícia está interpretando? A resolução 859, ela não pode, ela não deveria, né, ser contra o que está previsto no artigo 106 do Código de Trânsito, né, que está regulamentado pela 916, que é a que mostra a modificação que é permitida. Então, toda modificação permitida, ela tem que ser regularizada com o CSV. Então, o CSV, como diz o Léo aqui, ele continua sendo obrigatório para regular
regularizar o objetivo, o dispositivo. Você não vai ter a possibilidade de regularizar esse dispositivo sem autorização prévia, sem o CSV para poder regularizar, né? O que acontece aí, de novo, que eu queria deixar claro, é que a alteração mais relevante que foi proposta aí pela Resolução 1007 foi no parágrafo 1º do artigo 8º. O artigo 8º, ele fala, né, vamos ler aqui: os caminhões com carroceria tipo basculante, os caminhões tratores destinados à movimentação e operação de veículos rebocados com carroceria tipo basculante já licenciados e em circulação no início da vigência dessa resolução, e que não comprovarem ainda o atendimento dos requisitos dispostos nos artigos 3º e 4º, devem atender a esses requisitos e serem submetidos à inspeção de segurança veicular para obtenção do CSV. Então, ele está falando que tem que cumprir o processo normal. O parágrafo 1º, ele diz que a exigência do CSV ocorrerá no momento do licenciamento de 2027, respeitado o cronograma de licenciamento estabelecido pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Aqui ele está falando de um processo interno do DETRAN para licenciamento. O DETRAN hoje, ele está com um bloqueio no licenciamento do veículo que não apresente o CSV, comprovando isso. Com esse parágrafo 1º, essa exigência do CSV para esse licenciamento vai acontecer somente em 2027. Tá? Então, cai a trava, mas os veículos eles têm que continuar instalando o dispositivo de segurança, porque a resolução 859, ela permanece, né? Permanece aí vigente. Vamos lá. E levando em consideração isso, a 916 prevê que das modificações permitidas, a instalação do dispositivo de segurança é alvo de CSV. Então, tem o dispositivo, é uma modificação, a PRF deve entender isso e cobrar a PRF, ou seja, lá a fiscalização estadual ou municipal que existe, ou a federal, levar em consideração que se o veículo não está documentado, é uma alteração de característica prevista e ela deve ter o CSV correspondente. Bassoli, de uma coisa importante aí, como foi levantado, já é a 3ª, 4ª vez que se prorroga isso. Então, todo o argumento que está sendo feito na hora que trava o documento, da falta de capilaridade, o problema é justamente o quê? Tem prazo para poder fazer e a pessoa não faz no prazo, só depois que bloqueia que ele quer fazer. Então, Fael, na divulgação que está sendo feita, e até, né, na defesa lá no Ministério Público e tal, o problema não está sendo a capilaridade. Porque outras modificações que são feitas, o cara se desloca para fazer. O cara trocou de carroceria, vai fazer o documento, ele se desloca e faz. A questão do basculante é porque, no caso do basculante, o cara teve prazo, não fez, e aí ele quer usar isso de desculpa para não fazer. Então, a divulgação talvez seria bater nesse ponto. Cara, você tem prazo para fazer. Vem fazer com antecedência, programado, tudo certinho, que você não vai ter essa dor de cabeça em 2027, igual você teve agora. Só que a grande maioria fica esperando até o dia do bloqueio para poder arrumar a confusão. Exato, Léo. Nós vamos trazer também essa pauta, que é justamente trazer essa programação, tanto de tempo, né, quanto do financeiro. E suponhamos uma empresa com mais ou menos uma frota aí de 100 veículos, um exemplo, né, 50. Então, a questão desse investimento em cima da hora, ela justamente vai gerar um custo muito alto de imediato, né? Então, a gente também vai trabalhar nessa questão, como você ressaltou, brilhante, justamente a questão da programação, né, do tempo e também financeira. Muito bom, obrigado. Bom, pessoal, a gente está indo para o final aqui. O Jefferson, fazendo um último comentário, ele falou que tem um amigo dono de depósito de material de construção que foi fazer o licenciamento e o DETRAN barrou porque não tinha o CSV. Então, provavelmente, em alguns DETRANs ainda tem a trava. Então, essa trava é uma questão de sistema, e aí, em breve, aí, por causa da publicação da Resolução 1007, essas travas vão cair. Então, aguardar aí que certamente vai acontecer a modificação aí.
Bom, a gente está com várias questões, né? A gente está com várias questões que são colocadas, e eu acho que a gente não deveria aqui repetir o que já foi falado, até para não tornar cansativo. Então, eu paro aqui, vou parar a gravação, e aí eu vou responder novamente fora da gravação. Eu agradeço aí a participação de todos, né? Temos aqui 93 pessoas participando. De novo, essa gravação ela vai estar lá no canal da FENIV no YouTube, tá? Vocês podem aí compartilhar para todo mundo, compartilhar esse entendimento e a nota técnica que a FENIV enviou para as associações e encaminhou a vocês aí. Tá? Muito obrigado por tudo. Vou aqui parar a gravação.